Mas é um desafio. Cada cidade que a gente vai, cada local que a gente vai, tem um diferencial. E nessa ação Jesus Transforma, que a gente foi agora em Recife, tive uma experiência muito interessante, que tinha uma moça lá que estava na ação Jesus Transforma pela primeira vez e ficou no meu grupo, e ela estava passando por um conflito interno, passou por um conflito espiritual, viveu uma batalha espiritual dentro da ação Jesus Transforma. E ali, eu conversando com ela, orando com ela estava fazia parte da minha equipe, era a primeira vez que ela participava, aí eu lembro que aí teve um diferencial, porque a gente participou também da convenção, nessa São Jesus Transforma em Recife, foi diferente porque, além do evangelismo, perto da igreja local, a gente, na parte da tarde, a gente ia para o local onde acontecia a convenção e evangelizar ali nas proximidades. Eu lembro que um dia eu estava com ela e com mais a outra menina que fazia parte da nossa equipe, e aí uma pessoa chegou para conversar com ela, e sabe quando a pessoa chega para conversar com você, fala tudo que você precisa ver. A pessoa foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus para conversar com ela, dentro daquele momento de que ela estava batida, que estava ali triste, né? E foi conversar com ela, a gente não conhecia a pessoa, não tinha visto a pessoa começou a conversar com ela, né? Começou a trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para ela se reerguer e continuar participando da Operação Jesus Transforma. E eu fiquei assim, tão impressionada, que eu ficava olhando assim para ela, e olhava para ela, e olhava para a pessoa que estava conversando com ela, depois ela conversando comigo, eu falei, nossa, Tânia, eu fiquei até preocupada, porque você ficou olhando com rostos com semblante tão espantados, mas é porque eu fiquei assim, impressionante, porque sabe que o Espírito Santo fala, sabe que Deus fala, mas foi uma ação tão prática naquele momento que eu fiquei impressionada. A pessoa conversando com ela, era um pastor conversando com ela e falando para ela tudo aquilo que ela precisava ouvir, dentro daquilo que ela estava passando. Então, era uma pessoa cristã, estava ali, uma missionária voluntária, estava ali com a gente, mas passou por um momento também difícil, ali, de tristeza, de abatimento, e Deus usou pessoas para falarem com ela. Então, foi uma primeira experiência que eu passei nesse sentido, dentro da Operação Jesus Transforma. É interessante, irmã, só salientando aqui, só para corroborar com o que a irmã acabou de dizer, é interessante até passar isso para os nossos internautas, que a Ação Jesus Transforma é um trabalho gostoso, é um trabalho abençoador, né? A gente poderia dizer aqui 1001 coisas boas do trabalho. Mas a gente também não pode deixar de dizer que quando a gente vai para uma ação Jesus Transforma, nós estamos indo para uma luta espiritual. E se a gente tem consciência de que nós estamos indo para uma luta espiritual, a gente tem que estar preparado. Eu achei muito interessante quando alguns dias antes da ação Jesus Transforma de Recife, o pessoal lá no grupo, né, que foi criado antes, sempre colocava, olha, irmãos, vamos orar. Inclusive o pastor William sempre fazia questão de dizer, muito sabiamente, irmãos, vamos orar, porque o trabalho está chegando e nós precisamos estar preparados espiritualmente. Por quê? Porque a gente está indo realmente para uma luta espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso lá em Efésios, no capítulo 6, verso 12, Paulo vai dizer, mas revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir a ciladas do demônio. Ele vai dizer, porque não é contra homens de carne ou sangue que deveis lutar, mas contra as forças, principados e potestades do mal espalhado nos ares. Então, a nossa luta não é com pessoas ou contra pessoas. Nossa luta é espiritual e a gente precisa estar preparado. Se no dia a dia, né, a gente já enfrenta aí N dificuldades por dia, quanto mais quando a gente sai para fazer a obra de Deus. Então, nós precisamos estar preparados. Então, fica aí essa dica para você que vai participar aí das ações Jesus Transforma, seja lá do Amapá, seja de Juazeiro, seja de Bauru e de tantos outros lugares. Que você ore, busque a Deus, medite na palavra, se fortaleça espiritualmente, porque a gente está indo para uma luta espiritual.